Hoje vamos aprender juntos com a história do homem rico e Lázaro. Em Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus compartilhou essa poderosa história para nos ensinar como viver para Deus enquanto estamos na terra. Podemos fazer o que quisermos aqui, pois temos a liberdade de viver como desejamos. No entanto, não podemos escolher as consequências de nossas ações quando nos deparamos com a realidade da eternidade. A história do homem rico e Lázaro foi contada por Jesus, e um estudo cuidadoso desse trecho mostra que não era uma parábola. Jesus contou a história diretamente, não como uma ilustração, mas como uma realidade. Alguns argumentam que essa narrativa não é uma história verdadeira, mas sim uma parábola. No entanto, acredito que foi uma história real, com base no fato de que nas parábolas, Jesus geralmente não usava nomes reais das pessoas. O homem rico tinha tudo o que desejava enquanto estava na terra, mas nunca reconheceu a Deus. Ele passou todos os dias de sua vida em vaidade, nunca se preparando para a eternidade. Antes que ele percebesse que a eternidade não deve ser tratada com desprezo, ele fechou os olhos para a morte e se viu diante de uma eternidade para a qual não estava preparado. Lázaro, por outro lado, era um homem pobre, um mendigo que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Enquanto isso, os cachorros do homem rico lambiam as feridas no corpo de Lázaro. Essa é a síntese da vida desses dois indivíduos, o homem rico e o pobre Lázaro. 2 coisas são comuns a todos, homens e mulheres: a morte e os impostos. Todos, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, velhos ou jovens, um dia enfrentarão a eternidade. No entanto, aonde uma pessoa pertencerá na eternidade é uma consequência de como ela viveu na terra. Infelizmente, não sabemos quando fecharemos os olhos para a morte. O que o homem rico e Lázaro encontraram na eternidade foi totalmente contrastante com suas experiências na terra. O homem rico morreu, mas sua riqueza não teve valor na eternidade. Devido à sua maldade na terra, ele teve sua porção no inferno. Por outro lado, o estado terreno de pobreza de Lázaro não o privou de alcançar o céu. Não é maravilhoso? Não é ótimo que sua conta bancária não tem nada a ver com onde você passará a eternidade? Há um ditado que diz que o dinheiro move o mundo. Neste mundo, o dinheiro pode fazer muitas coisas por você. Pode abrir portas, proporcionar tratamento preferencial e comprar um padrão de vida melhor. Há muitas coisas que o dinheiro pode fazer por você neste mundo. Mas não é ótimo que o dinheiro não tem nada a ver com onde você passará a eternidade?
Lázaro terminou no seio de Abraão, enquanto o homem rico era atormentado no inferno. A história do homem rico nos ajuda a entender que há várias mensagens pregadas no inferno que não podem chegar à terra. O homem rico estava tão necessitado que se tornou verdadeiro mendigo e dependia da misericórdia de Abraão e Lázaro. No entanto, eles não podiam ajudá-lo, porque cada pessoa terá que arcar com as consequências de suas ações terrenas na eternidade. Aqui está a conversa entre Abraão e o homem rico, do versículo 27 ao 31. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também por esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O homem rico estava sob tormento tão intenso que teve que implorar por uma gota de água para refrescar sua língua. E quando seu primeiro pedido não foi atendido, ele pensou na possibilidade de enviar Lázaro de volta à terra para pregar a seus parentes, para que não vivessem da mesma forma que ele viveu. O homem rico pensou em seus entes queridos. Ele queria enviar uma mensagem do inferno para seus amados. Ele já sabia que seus parentes estavam vivendo da mesma forma que ele, e ele sabia que eles acabariam no mesmo lugar que ele. Mas uma coisa que quero que você preste muita atenção é o fato de que o homem rico tinha sua memória. Ele podia pensar, compreender o que estava acontecendo ao seu redor, e tinha presença de espírito para pensar em enviar uma mensagem aos seus entes queridos. O homem rico estava muito presente no lugar de choro e ranger de dentes. Suas funções cognitivas estavam completamente intactas, e tudo o que ele queria fazer era enviar uma mensagem a seus entes queridos. Há várias pessoas no inferno que teriam enviado mensagens à terra se tivessem a oportunidade. Em nossos dias, há grandes pregadores no inferno agora mesmo. Eles se tornaram pregadores quando era tarde demais e não tinham audiência para ouvir suas mensagens. A única opção que o pai Abraão deu ao homem rico foram os profetas na terra. As mensagens dos pregadores do Evangelho de Cristo na terra são suficientes para convencer as pessoas de que o inferno é real. E se elas não ouvirem, também não ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos para pregar a mesma mensagem. Então hoje eu quero transmitir uma mensagem daqueles no inferno. Por favor, não vá para o inferno. Jesus veio do céu para a terra e nos contou sobre as coisas no céu, mas as pessoas não acreditaram nele. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. No entanto, as pessoas que foram testemunhas disso tentaram esconder isso o máximo possível. Se você não acredita em Jesus, você não acreditará mesmo se os mortos ressuscitarem para pregar o Evangelho para você. O inferno é real e o céu é real. Não use seus poucos dias na terra para destruir o plano de Deus para você na eternidade. Deus não quer que ninguém pereça, mas quer que todos se arrependam. Antes que seu tempo na terra acabe, você deve viver para o Senhor e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, a fim de escapar do julgamento eterno dos pecadores. Lembre-se de que a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está determinado que o homem morra uma vez e depois enfrente o julgamento eterno. Hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser tarde demais. Aceite Jesus agora e acerte seus registros eternos com Deus. Qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando hoje, vá para o lugar de oração sozinho e derrame o seu coração para aquele que se importa com você. Está tudo bem em ser vulnerável diante do Senhor. Vá e esteja sozinho com Deus. Vá e chore diante do seu Senhor. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que se preocupa com você. Você pode ser vulnerável. Você não precisa estar em um prédio da igreja. Não precisa ter um pastor na sua frente, mas pode ir para um lugar secreto, onde ninguém esteja por perto, e buscar o rosto do Senhor. Enoque andava sozinho com Deus. Moisés
experimentou a sarça ardente sozinho. Moisés sempre ia sozinho ao topo da montanha para se encontrar com Deus. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu sozinho. O Senhor apareceu ao sábio rei Salomão sozinho em um sonho. Jacó lutou com Deus sozinho. Gideão estava sozinho no eirado quando um anjo do Senhor visitou em Juízes 6. José foi separado da casa de seu pai para uma terra estranha, onde se tornou o primeiro-ministro. Há algumas experiências com o Senhor pelas quais você precisa passar sozinho.